A hora agora foi de esportes, Sport Center no ar, na ESPN e também no Disney Plus com o pós-jogo. Na estreia do Corinthians em 2025 na Copa Sul-Americana, recebeu o Huracan, público chegou apesar do horário, 7 horas, e logo de cara sofreu um gol. O Corinthians busca um empate com o Ranieri e depois leva mais um gol. A gente vai tabelar aqui no Sport Center, eu estou ao lado do André Kfouri e do Osvaldo Pascoal. Vamos lá, Pascoal, vamos falar desse jogo, a derrota do Corinthians na Sul-Americana. Boa noite. Tudo bem, boa noite para você, boa noite, André. Prazer estar de novo com um amigo de tanto tempo. Ótima noite, Pascoal. Agora, o Corinthians não fez um bom jogo. O Corinthians deu sinais que poderia fazer um bom jogo, principalmente quando teve algumas ações pelo lado direito do campo, ainda na primeira etapa, quando sai esse gol aí, o gol de cabeça do Ranieri, mas a bola que aí, ó, dá uma olhada no Carrijo, o efeito que ele dá na bola. Impressionante. Ele bate com a parte interna do pé, e se tava ali o Gustavo Henrique atrás também ali do Ranieri para tentar o cabeceio para fazer o gol. O Corinthians, sem ter alguns dos seus destaques, o Memphis jogou como meia armador na partida de hoje, deixando um pouco mais o lado do campo para o Romero, que às vezes entrava e deixava o lado do campo propriamente dito para o Bidu. O time do Corinthians não teve uma boa produtividade e teve muitos defeitos defensivos, né? Eu não sei como é que treina e toda hora toma gol de cabeça. O Corinthians tem uma média altíssima de gol, de bola cruzada na área, que o time não consegue tirar, tem desespero quando a bola chega na área, parece que é um trem fantasma, cada curva da bola é um susto, e aí a gente vê o time do Corinthians não reeditando uma boa partida, não fazendo um bom jogo. E há tanto tempo que o Corinthians não perdia em casa, que eu até mais ou menos perdi a conta. Quando é que foi a data a última vez, Mota? 20 de agosto de 2024. Pra você ter uma ideia. É do aniversário do meu pai. É, exatamente. E a gente fica aqui, vai tirar a bola... Só reforçando, contra o Red Bull Bragantino, na Sul-Americana, aquele jogo que o Red Bull Bragantino vira, vai para os pênaltis e o Hugo Souza é o herói. O Corinthians se classifica. Hoje não teve o Hugo Souza. Faz falta. Fez muita falta. Talvez o jogador que faça a armação como o Coronado foi entrar só faltando o quê? 5, 10 minutos para terminar a partida. O Luiz Roberto não estava numa noite feliz. Tem esse lance magnífico aí do Memphis Depay. Na minha opinião, foi o único lance que ele construiu no jogo. Muito pouco, jogou muito pouco o Memphis hoje. Numa partida que o Corinthians agora vai ter que buscar esses pontos perdidos fora de casa. E preferencialmente contra o Huracan. Porque para você se classificar na Copa Sul-Americana em primeiro lugar, você tem que ganhar os jogos em casa e buscar alguma coisa fora. 11, 12 pontos, você consegue se classificar. Mas já saiu com uma derrota, já cria uma dificuldade adicional para a equipe do Corinthians. Não gostei do que vi do time do Corinthians, tanto na marcação defensiva, na articulação do meio-campo e principalmente na parte ofensiva, com muitos equívocos. Até o Giovani, que eu tenho uma esperança nesse menino muito grande, não entrou bem no time do Corinthians. André Kfouri, muito boa noite. O Corinthians perdeu. Boa noite, Felipe. Corinthians perdeu. Tudo bem, Pascoal? Uma ótima noite a todos. De acordo com o que o Pascoal falou, mas eu acho que o Corinthians mostrou hoje problemas bem específicos e antigos. Sem ordem de importância, o time foi muito mal na concretização de jogadas de ataque. A produção hoje foi boa. Foi uma noite ruim do Yuri Alberto do ponto de vista individual. Ele perdeu pelo menos 3 chances muito claras que ele sabe que ele coloca 2 pelo menos dessas bolas para dentro, e o Yuri Alberto é um jogador que vem se destacando no Corinthians e nos passa a impressão de ter resolvido completamente as questões de falta de confiança que atrapalharam tanto a carreira dele há pelo menos 2 temporadas. E o Corinthians vem de um título, todo mundo viu a maneira como o Yuri comemorou esse troféu nos últimos minutos ali, ajoelhado, deitado no chão, muito emocionado, dando a mostra para todo mundo de o quanto aquilo significava para ele. Infelizmente hoje, já sem esse peso de colaborar para levar o Corinthians a um troféu, ele teve uma partida individualmente muito abaixo do que ele pode fazer. Se o Yuri Alberto tivesse tido um jogo nota 6,5 hoje, eu tenho certeza que o Corinthians não teria perdido. Ele não pode resolver a outra parte da atuação do Corinthians, que foi pior do que aquela na qual ele teve mais influência, que, como eu disse, foi a questão de colocar as chances que o Corinthians criou para dentro do gol do Huracan, mas não teria perdido.
Perdeu porque o sistema defensivo colaborou demais para a vida do adversário argentino hoje em Itaquera. O Corinthians levou um gol numa falha defensiva muito cedo e depois, numa tentativa de saída de bola, ofereceu o segundo gol ao time argentino. Do meio de campo para trás foi uma partida com defeitos claros, evidentes, graves e antigos. Mas o que mais me preocupa, porque eu acho que essas questões todas podem ser corrigidas numa noite normal do Yuri, eu digo, o Corinthians não perde a estreia da Copa Sul-Americana, e as falhas defensivas, elas têm obrigação de ser trabalhadas e reduzidas, né, para o futuro. O Corinthians precisa conseguir fazer isso no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, em qualquer competição. É um problema antigo, a bola pelo alto também. Mas o que mais me preocupa na noite de hoje foi que a comissão técnica do Corinthians atrapalhou o time nas duas primeiras substituições. O Corinthians fez um primeiro tempo em que as falhas defensivas colocaram o time na situação em que estava em relação ao placar e o Corinthians não conseguiu concretizar as movimentações que criou. Mas o problema não era do meio de campo para frente. E o Ramon e o Emiliano Dias fazem duas substituições do meio de campo para frente. O André Ramalho foi entrar mais adiante no segundo tempo, quando o Corinthians seguiu falhando. Eu não entendi. Assim, eu tomo sempre muito cuidado para dizer essa substituição não faz sentido. A comissão técnica de tal time errou ao tirar esse jogador e colocar esse. Eu tomo cuidado porque, na enorme maioria das vezes, a gente não sabe qual é a intenção da substituição. Mas eu me reservo o direito de poder criticar as substituições antes de ouvir a comissão técnica do Corinthians falar sobre elas, e eu espero que os técnicos sejam perguntados e deem respostas, porque isso também não é muito frequente, principalmente em noites em que o Corinthians perde, ou não vai tão bem como na noite de hoje. Mas eu acho que nós temos esse direito porque isso se tornou, curiosamente e estranhamente, nas Copas, um defeito crônico. Eu lembro da Copa Sul-Americana no ano passado, os 2 jogos contra o Racing. Eu lembro da Copa do Brasil do ano passado, a primeira partida contra o Flamengo, em que a comissão técnica do Corinthians, essa comissão, se tornou diretamente responsável pelos resultados que o Corinthians teve por intermédio das atuações ruins que foram prejudicadas pela forma como o Emiliano e o Ramon mexeram no time ou escalaram o time, no caso do jogo contra o Flamengo, nessas ocasiões. Já aqui no Sport Center falaremos também do jogo agitado. É isso aí, galera. Essas foram as informações aqui no canal. Como vocês viram, não tem como elogiar o jogo e o time do Corinthians na noite de hoje. Foi realmente um jogo muito, mas muito feio mesmo de se assistir, né? O Corinthians que já vinha, né, de um histórico ruim de jogos, partidas bem difíceis, mas que o Corinthians conseguia ganhar, conseguiu evoluir, e hoje retrocedeu. Não vimos aquele Yuri Alberto dos jogos anteriores, não vimos um Memphis Depay que construía muito bem as jogadas, e não vimos a zaga atuando como atuou contra o Palmeiras nos jogos anteriores, e nós vimos que hoje, mais uma vez, o Hugo Souza fez muita falta, sim. O Matheus Donelli é um bom goleiro, um ótimo goleiro, porém, o que nós temos visto é que o Hugo Souza tem feito muita falta. E vocês viram aí, claro, os comentaristas da ESPN dizendo que se o Yuri Alberto tivesse jogado, né, se o jogo do Yuri Alberto tivesse sido de uma nota 6.5, 6 para cima, o jogo teria sido completamente diferente. E eu gostaria de saber o que você viu no jogo de hoje, qual foi a sua expectativa e, é claro, o seu ponto de vista sobre o jogo dessa noite, que o Corinthians acaba não trazendo para casa a vitória, e esses 3 pontos que eram muito importantes na Copa Sul-Americana. O meu muito obrigado a você que chegou até aqui, pelo seu like, a sua inscrição e a sua visualização. Isso me ajuda demais. Quando você deixa o seu like, isso mostra para o YouTube que o vídeo que eu trago aqui é relevante, é um vídeo que o YouTube pode compartilhar para mais e mais pessoas. Meu muito obrigado mesmo. E a você que faz parte da família fiel, meu muito obrigado, e saiba que tem vídeos aqui todos os dias e você vai encontrar aqui vídeos já do próximo jogo do Corinthians, as próximas batalhas do Timão na Copa Sul-Americana e no Brasileirão. Então é só aguardar, você
que quer ficar por dentro de todas as notícias, ative a notificação e seja avisado sempre que sair vídeos novos aqui do canal. Mais uma vez, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!